Boa tarde. Nós estamos voltando aqui diretamente do Centro de Convenções, no semestre, na sala de entrevistas, a sala Recife, número 5, onde temos a grata satisfação de receber Marcelo Gonçalves, o nosso amigo e irmão, e que nós estamos hoje trazendo uma referência para o seu tema como a respeito da doutrina espírita, como ciência, filosofia e religião. Marcelo, eu gostaria que você dissesse ao nosso público quem é Marcelo. Olha, velho, começa logo desse jeito, né? Quem é Marcelo? Marcelo é quem? Olha, isso é uma pergunta muito existencial. Muito boa. Quem é Marcelo? Isso aí é uma pergunta tão ampla que é impossível de responder, mas talvez você esteja querendo perguntar assim, um pouquinho da minha história, formação, alguma coisa assim, é isso, né? Meu nome é Marcelo Gonçalves, travei conhecimento da doutrina espírita a partir dos 5 anos de idade, quando a minha mãe tornou-se espírita. Eu tinha 5 anos de idade, mas eu considero que eu iniciei mesmo no espiritismo a partir dos 15, quando foi fundada a instituição na qual eu participo até hoje, que é o Jefa, e tornei-me trabalhador. Eu tinha 15 anos de idade, então eu considero dos 15 anos para cá espírita. Faço parte então dessa instituição que eu falei, o Jefa, o Grupo Espírita Francisco de Assis, em Piedade, e também do Lar de Clara, que é uma instituição socioeducacional criada a partir do Jefa, por integrantes do Jefa. Não é um centro espírita, é uma entidade que atende a famílias de um modo socioeducacional, em que foi criado, vai fazer 15 anos agora, esse ano está fazendo 15 anos. E fora isso, eu tenho uma formação em filosofia, em educação, sou professor em ensino superior há uns 20 anos, mais ou menos, nessas duas áreas, e é isso. Essa pergunta que eu fiz, quem é Marcelo, realmente para o filósofo, ele tinha que tomar esse norte, eu sabia. E partindo do pressuposto, Marcelo, que hoje o nosso tema, ele é muito palpitante, porque ele fala a respeito da doutrina espírita. Mas como você, Marcelo Gonçalves, viu esta doutrina para você? Primeiramente, para você, como ela é para você? Porque filosofia, essa coisa, eu sei que é com você, e eu sei que ela marcou você. Olha, eu sei tanta coisa da sua vida, inclusive teve um acidente, caiu numa piscina, ficou desacordado um bom tempo. Lembra disso? Lembro. É verdade. Isso que você está falando, eu chamo de QEQM, quase experiência de quase morte, porque existe a expressão EQM, não é? Que é a experiência de quase morte. Essa minha foi uma QEQM. Então, explicando um pouquinho isso que aconteceu faz alguns anos, faz uns 17 anos, alguma coisa assim, enfim. Eu estava em viagem de turismo, de passeio com a minha mãe e meu irmão mais novo, e a gente já vinha voltando para Ramos de Caruaru, como estava programado no hotel que havia lá. Esse hotel foi desfeito, e nós chegamos em determinado horário, já de tardezinha, e fizemos a hospedagem, o check-in e tal, e fomos para a piscina. Só contando rapidinho, já que você tocou nesse assunto, para falar do porquê é QM. E, enfim, minha mãe ficou passeando por ali, eu e meu irmão entramos na piscina. Era uma piscina que tinha uma pedra grande, azulejada, junto à piscina, onde a gente sentava, escorregava um pouco e caía dentro da água. Enfim, eu estava numa cidade, estávamos ali, meu irmão estava para o outro lado da piscina, de costas para mim, minha mãe afastada. Eu não me lembro exatamente, mas eu devo ter escorregado muito rapidamente, bati a cabeça e fiquei desacordado e caí na água. E daí, depois de um certo tempo, minha mãe me viu assim, emborcado na água, a gente confiou, falou para o meu irmão: pega ele aí, veja ele aí. Aí, não, tá nada, ele tá boiando. Enfim, aí quando ele veio me pegar, realmente eu estava desacordado, levantou, devo ter colocado um bocado de água para fora, e eu só me lembro quando eu acordei. Mas ficou uma pequena memória que é interessante.
eu me senti, é difícil até definir, é como se fosse sem corpo, sem julgamento, sem nenhuma percepção, nenhuma percepção de sentidos, de visão, de audição, de tal, de paladar, de nada, e quase sem julgamento, sem avaliação, sem situação emocional. Eu me senti como que num vazio, mas eu percebi ao longe, mas muito longe, que eu quando respirava, vinha água, e eu nesse pensamento quase que puro, eu me indaguei, por que eu estou respirando e está vindo água? Eu percebi que era água, mas não tinha nenhuma sensação disso. Enfim, eu me questionei e me preocupei um pouco. Aí comecei a sentir um pouco mal, mas depois eu falei, não vou ligar para isso, vou deixar para lá. No exato instante que eu pensei desse modo, eu me senti muito bem, e me senti assim como que elevando, subindo, alguma coisa assim. Mas de repente eu acordei. Foi justamente quando eu saí do estado desacordado, né? Depois de ter expelido a água e tal. Então, por isso que eu chamo, foi uma experiência de quase morte. Uma quase experiência de quase morte. Olha, o Espiritismo para mim foi um ímpeto, foi exatamente isso. Foi um ímpeto muito forte nesse iníciozinho de minha vida. Eu me lembro perfeitamente o que é que eu sentia, o ímpeto que eu tinha nessa idade de 15 anos, quando então essa instituição foi criada, e eu me joguei totalmente dentro das atividades que lá começaram a acontecer, todas as atividades que são típicas de um centro espírita. E com que ímpeto eu fiz isso? Eu tinha de fato um ímpeto, uma vontade muito grande de participar, de fazer tudo aquilo ali. E esse ímpeto, eu acho que eu posso dizer assim, de certa forma foi amadurecendo um pouco com o tempo, e aí eu fui desenvolvendo uma compreensão. Esse lado da necessidade da reflexão sempre foi muito forte em mim. Então, aquele alimento espiritual, os esclarecimentos que a doutrina espírita traz, eu fui sempre lidando com eles de um modo bastante observador e crítico também, buscando reflexão. Então, a doutrina espírita para mim foi um manancial gigantesco para o desenvolvimento da reflexão e das próprias práticas. Eu não sei se todos estão percebendo, parece que tinha saído do assunto, mas não é isso. É porque quando a gente provoca no entrevistador algo que vem sensibilizá-lo, ele nos deu duas coisas, já do norte do que ele vai falar, que a doutrina nos oferece: questionamento de que tem acontecido com ele, e a experiência, que é a parte científica. Exatamente. O que é que a doutrina fala sobre um caso desse jovem que aconteceu isso, e de outro jovem que logo depois conhece a doutrina? Essa parte de ciência, de filosofia e de religião. Bom, eu vou começar a falar assim de um ponto de vista mais abrangente e de certa forma teórico, mas ao mesmo tempo já colocando com os sentimentos, com a prática que a gente encontra no meio espírita. Todo mundo sabe, todo mundo que é espírita sabe que se diz que a doutrina espírita possui um tríplice aspecto, ou seja, que ela possui um aspecto filosófico, um aspecto científico, um aspecto religioso. E isso é dito, repetido muitas vezes, é apresentado em algumas obras, é discutido em alguns momentos, mas acontece o seguinte: a mim me parece que a forma de entender e de lidar com esse tríplice aspecto da doutrina espírita, entre nós espíritas, por vezes é um tanto quanto ingênua. Por que eu estou dizendo ingênua ou excessivamente otimista? Porque se tem uma ideia do que seja a filosofia, do que seja a religião, do que seja a ciência, principalmente essas duas, uma ideia super otimista.
uma ideia, por isso mesmo, ingênua. E a filosofia e a ciência não são exatamente isso que muitas vezes se acha no meio espírita, se acha entre nós espíritas. Nós espíritas compreendemos. Elas têm limitações, elas possuem um aspecto crítico fundamental e é necessário uma atitude crítica sempre em relação a elas. Ora, em vários livros espíritas, como por exemplo A Caminho da Luz, de Emmanuel, que é um livro que trata da história da civilização, ele já pela parte final do livro, ele fala do advento do Espiritismo, da vinda de Allan Kardec, e fala, de um modo bem sintético, da preparação que houve para essa vinda do Espiritismo e a presença de Allan Kardec. A preparação no sentido do desenvolvimento das ciências, da encarnação ou da reencarnação de trabalhadores, daqueles que se tornaram cientistas, especialmente cientistas, mas também filósofos, na época de Kardec, de todo o movimento iluminista que antecedeu ao Espiritismo e do próprio movimento positivista que era contemporâneo de Kardec e do surgimento do Espiritismo. Ora, então o que acontece? Como é que eu percebo isso? Existe sim uma providência divina promovendo, facultando o desenvolvimento da filosofia e da ciência entre nós, porque isso tem uma importância, isso tem um valor, isso contribui, o desenvolvimento da ciência e da filosofia contribui. Estou falando só dessas duas, porque daqui a pouco eu vou falar da religião, que a religião é diferente, é bem mais antiga e a história é um pouco diferente. Então, o desenvolvimento da filosofia e da ciência contribuem sim para o nosso aprimoramento espiritual, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Porém, são construções dentro dos limites humanos, de acordo com toda a imperfeição humana. São construções culturais. E é nessa condição que sempre a filosofia e a ciência precisam ser vistas. E nós precisamos lidar com elas. Não imaginando que elas sejam, que tudo que se faça na filosofia e na ciência seja simplesmente uma inspiração divina executada plenamente pelos cientistas e pelos filósofos. Não é assim. Existe sim essa providência divina para esse desenvolvimento, porém o papel que elas desempenham é um papel importante, mas parcial para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aprimoramento. Então, desse ponto de vista que eu acredito que esse tipo de atitude que a gente precisa ter em relação à filosofia e à ciência. E outra, a filosofia e a ciência têm de si mesmas uma visão crítica. A gente não pode, de fora, não sendo nós filósofos, melhor, a gente não deve, não sendo nós filósofos e cientistas, tomarmos um posicionamento excessivo, não crítico, em relação às duas, porque as duas mesmas têm esse posicionamento. É a característica da filosofia e da ciência. Então, para completar a percepção, eu vejo o seguinte: filosofia e ciência contribuem sim para o nosso, podem contribuir sim muito para o nosso desenvolvimento espiritual. Porém, as condições para esse desenvolvimento espiritual abrangem muito mais do que filosofia e ciência. Tanto é que existem casos de espíritos, de pessoas que se desenvolvem, crescem muito espiritualmente, sem nunca terem passado pelos caminhos da filosofia e da ciência. Então elas têm uma contribuição, mas elas não são de modo nenhum absolutas para essa perspectiva ampla, que é a mais importante, que é do nosso crescimento, nosso desenvolvimento espiritual, conforme o Espiritismo nos esclarece. Partindo da premissa de que no campo das ideias materiais a religiosidade, a religião e a ciência não comungam da mesma ideia, ou seja,
A religião defende muitas vezes os seus dogmas, ou as suas teorias, ou as suas doutrinas. A ciência, por sua vez, rechaça a religião e os seus ditos milagres através de bases científicas. Enfim, o que você teria para contribuir para os nossos internautas e os presentes em virtude dessa ideia, dessa falsa ideia, que a gente sabe que é falsa ideia, como a gente poderia esclarecer aos que estão nos ouvindo a respeito da religião e da ciência se repudiarem, mas convergem no mesmo campo? Ok. O Espiritismo, em diversos momentos, Kardec mesmo, em diversos momentos, lida com isso, né? Sobre esse dilema. Por exemplo, no livro que é o Espiritismo, a própria introdução do Livro dos Espíritos, na sua conclusão também, em outros momentos, na Gênesis, no Livro dos Médiuns, essa questão da ciência, como nós a conhecemos, se colocar como opositora da religião, ou vice-versa, é uma questão situada historicamente. A ciência que nós conhecemos é o que se chama de ciência moderna. Ela tem as suas características e o seu início, justamente com o advento do período moderno. Algumas figuras da filosofia e da ciência que contribuíram para esse surgimento e o desenvolvimento dessa ciência, como por exemplo Descartes, como por exemplo Galileu. Embora que Descartes, sendo filósofo e lidando com isso, ele, de certa forma, ele conciliou ciência, filosofia e religião. Já Galileu sofreu uma perseguição religiosa severa, né? Exatamente por apresentar a concepção geocêntrica, ou melhor, heliocêntrica, em substituição à geocêntrica. Sofreu uma perseguição religiosa por conta disso. Ora, então, essa questão da ciência se opor à religião, opor-se aos dogmas da religião, ao posicionamento religioso, é uma questão mesmo de afirmação da ciência nesse seu desenvolvimento histórico. Foi abrindo esse campo, se opondo às concepções, principalmente aos dogmas da religião, não por se opor, mas ao estudar, ao investigar a natureza, os objetos todos que a ciência investiga, ela foi necessariamente tocando em questões que eram resolvidas, entre aspas, pela religião, resolvidas religiosamente. E isso foi criando essa oposição, ela foi se afirmando. No Espiritismo, a gente compreende que há, no fundo, e deve haver uma integração. Até porque a ciência não deve ser a ciência materialista, reducionista, que muitas vezes se apresenta. E a religião não deve ser a religião dogmática, miraculosa, como muitas vezes ela é apresentada pelos líderes religiosos. Ou seja, o Espiritismo compreende que a essência da ciência com a essência da religião ou da religiosidade há um perfeito encontro. E é esse encontro, essa síntese científica religiosa que o Espiritismo busca sempre, conciliando um modo de investigar a realidade da ciência com um modo de encontrar-se com Deus, que é típico da religião. Perfeitamente, exatamente, partindo da premissa, os postulados de Kardec, seria literalmente exatamente dessa forma. No entanto, o que dizer a respeito, à luz da doutrina espírita, com relação à religiosidade, a esse sectarismo que a gente muitas vezes vivencia, aos dogmas, enfim? Permitam-me, eu trouxe um pequeno trecho de Kardec aqui, em
O Céu e o Inferno, que ele fala sobre isso. Eu vou pedir permissão para ler. É bem elucidativo. Kardec diz assim nesse trecho: infelizmente, as religiões han sido sempre instrumentos de dominação. O papel do profeta ha atentado às ambições secundárias e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias que, valendo-se do prestígio desse nome, têm explorado a credulidade em proveito do seu orgulho, da sua ganância ou da sua indolência, achando mais cômodo viver à custa dos iludidos. A religião cristã não pôde evitar esses parasitas. Isso é uma colocação de Allan Kardec. Ora, na história da religião, que é longa, mais longa do que a história da filosofia, nós sabemos, quase sempre tem havido uma colonização do sentimento religioso por interesses mesquinhos. E essa colonização é patrocinada, é realizada quase sempre pelos líderes religiosos, ou por diversos líderes religiosos. Então, tanto na antiguidade, como no período medieval, como no período moderno e no período que nós vivemos, as expressões de religiosidade que são naturais dos seres humanos são muitas vezes colonizadas por religiões específicas, dogmáticas e por interesses gananciosos e mesquinhos desses seus líderes, que assim exercem essa dominação, como diz Allan Kardec. Hermínio Miranda tem uma colocação muito interessante na introdução que ele faz de um livro, então, uma tradução que ele fez no livro, me parece que teve o título de Depois da Morte, algo assim, ou Além da Morte. Enfim, eu acho que não é a dor, não. É outro. Enfim, mas ele fala sobre essa questão das religiões. Então, em síntese, ele diz muito bem o seguinte: normalmente um movimento religioso começa de uma forma pura, com aquele sentimento verdadeiro em um grupo de pessoas, e ele vai se corrompendo com o tempo, corrompendo até que chega ao ponto, quase sempre chega a esse ponto, em que a instituição religiosa substituiu o sentimento religioso puro no coração das criaturas, vamos dizer desse modo, usando essa imagem. Kardec lembra aqui que mesmo a mensagem de Jesus sofreu muito com essa colonização por interesses mesquinhos. Então, as expressões religiosas baseadas no cristianismo, baseadas na mensagem de Jesus que nós encontramos, muitas vezes são resultado dessas adulterações da mensagem pura, lídima, religiosa no sentido de ligação com Deus, que Jesus trouxe. O Espiritismo busca nesse sentido exatamente escoimar-se, tentar evitar essa dominação, esse amesquinhamento do sentimento religioso, da prática religiosa, buscando a sua pureza e o seu sentido fundamentais, originais. Por isso que ele busca a revivescência do cristianismo. Quando você estava falando de Descartes e falando da religião, eu me lembrei que esse reencontro ele foi e está acontecendo no momento em que nós assistimos a física quântica aproximar-se da religião. Esse casamento, eu gostaria que você expressasse algo a respeito desse assunto, porque imaginemos nós, a ciência aproxima-se do imaterial, exatamente dando os mesmos traçados das palavras de, né? Penso, logo existo. E aí você vê depois e ouve
a própria religião à época, os filósofos, falando que o mundo verdadeiro é o mundo das ideias. E aí vem a física quântica agora e mostra que o que nós temos como realidade não é uma realidade. Real é tudo aquilo que nós não percebemos. Ainda, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse encontro, que eu acho que é um dos maiores, e eu até agradeci muitas vezes a Deus por essa oportunidade de estar vivenciando uma época em que a humanidade encontra-se com o espiritual, cientificamente. Pois é, de fato existem alguns movimentos na ciência, existem alguns cientistas que estão realizando esse encontro na contemporaneidade, no tempo atual. Não são todos, mas existem de fato. E esses que assim estão fazendo, normalmente eles se deparam com, especificamente na física quântica, eles se deparam com compreensões sobre a realidade, compreensões inusitadas, compreensões não pensadas cientificamente antes, até pela base materialista da ciência. Ao se depararem com esse inusitado da realidade, que eles vão descobrindo mediante as experiências, as pesquisas que realizam, eles às vezes compreendem que determinadas filosofias ou sabedorias da antiguidade, ou mesmo determinados aspectos de religião de antes, coincidem com essa nova perspectiva da realidade que eles estão descobrindo por um meio científico, que é o meio através da pesquisa e da experimentação. E aí, algumas vezes, eles realizam essa ponte. Um exemplo clássico é o Capra, o tal da física, por exemplo, já não é tão recente assim, mas que faz essa relação entre uma determinada compreensão de sabedoria oriental com o inusitado da realidade, de descoberta essa realidade cientificamente. Então, o Espiritismo se posiciona nisso, eu entendo assim, de uma forma favorável, otimista, mas não ingenuamente otimista, porque sabe dos limites, das possibilidades e dos limites da ciência e da própria filosofia. Então sabe que a ciência, de algum modo, vai alcançando essa compreensão, essas compreensões mais apuradas da realidade espiritual, de Deus, por exemplo, mas sabe que isso não é absoluto. Tem um fator muito importante que eu preciso falar aqui. Nós vivemos tempos, e já não é só de agora, de supervalorização da ciência. Isso é uma realidade cultural que vem desde o século XIX, especialmente desde lá atrás com o iluminismo, século XVIII ainda, com o positivismo, herança da Europa, século XIX, e durante a partir do que houve no século XX. Mas essa supervalorização da ciência é equivocada. Dentro da própria ciência e da filosofia, há contundentes críticas para essa supervalorização da ciência. Porque a ciência tem o seu papel, mas por nós espíritas, volta ao que eu disse antes, nesse caso aí específico, da ciência desvendando a realidade espiritual. Existe sim algo acontecendo e algo a ser alcançado nesse sentido, mas isso não é ou não deve ser o total, o máximo, não deve ser hipervalorizado. Isso tem o seu papel e nesse limite do seu papel deve ser estudado, deve ser valorizado, mas não supervalorizado de modo a ingenuamente acreditar que isso vai ser, por exemplo, a redenção da religião, que isso vai ser a redenção de Deus ou a redenção da realidade espiritual. Também a esse ponto, sozinha a ciência não pode responder por essa redenção, se usarmos esse termo. Sabemos que, tratando agora da religião, sabemos que o espiritismo ele está se pulverizando, vamos dizer assim, no mundo todo, mas também vemos
um grande arregimento da religião protestante. O que você diria a respeito dessa grande proporção de inúmeras igrejas e inúmeras pessoas que agora se encontram vinculadas religiosamente com o protestantismo? Olha, isso cabe, né, uma análise sociológica cuidadosa. Certamente há pesquisadores em sociologia, em antropologia também, que estão se debruçando sobre essa questão, porque essa é uma das questões sociológicas do tempo presente mais importantes, uma das mais estudadas também. Eu não tenho manancial aqui para reproduzir, ou reproduzir mesmo que fosse sinteticamente, o teor dessas pesquisas sociológicas acerca desse fenômeno social, que é um fenômeno social. Mas eu diria, buscando uma inspiração filosófica, que isso é resultado de uma necessidade existencial da relação com Deus, uma relação mais integrativa que há nas criaturas de nosso tempo e que estão encontrando na fonte religiosa do protestantismo essa possibilidade de conexão. Ao mesmo tempo, isso é bastante estimulado, isso é resultado de uma grande ação proselitista, ou melhor dizendo, um conjunto forte e grande de ações proselitistas por parte dos evangélicos, por parte dos membros dessa compreensão protestante, do protestantismo, porque existe de fato um conjunto gigantesco de ações que vão ao encontro, estão indo ao encontro dessa e de outras necessidades existenciais das pessoas. Então, há o casamento. Por isso, acredito, buscando essa inspiração e apenas essa explicação, existem outras mais adequadas, mas há o casamento, então, entre essas duas coisas e, portanto, o crescimento do número de adeptos do protestantismo. É que eles ficam ouvindo, né? E a cabeça fica pulsando aqui em perguntas. Se vocês tiverem e alguém quiser fazer alguma pergunta nesse âmbito de doutrina espírita, está como um papel científico, religioso e filosófico. O nosso intuito é de buscarmos uma compreensão melhor, a cada vez um pouco mais. Eu tenho o Marcelo como uma pessoa de extrema sabedoria. Não estou aqui querendo jogar confete, mas gosto muito da sua maneira e há muitos anos já nos conhecemos. Não vou dizer que ele era um garoto lá no Alta de Souza, porque senão vão descobrir a minha idade, né? E o que é que nós encontramos com isso? É a importância que esta doutrina, como ela se apresenta, porque ouvimos aqui, eu tenho até uma psicóloga, um bocado de coisa ali, duas sentadas ali, que estavam justamente falando com o Hugo a respeito desse assunto, enquanto a psiquiatria e os médicos estão voltando o olhar para a parte espiritual, ou seja, a ciência olhando. E eu me questionava na hora, e eu vou passar para Marcelo essa pergunta que eu iria fazer para o Hugo, mas vou fazer para ele. Faça para ele. Vou fazer também no momento que eu tiver oportunidade. Imaginemos nós, o que nós, espíritas, cientistas, filósofos, né, por isso que eu disse que iria passar para você também, estamos fazendo para nos fazermos compreender um pouco mais que a doutrina espírita não é uma religião, não existe dogmas, ela está surpreendendo a humanidade, porque como ela sendo, e eu não gosto de dizer que é a doutrina espírita, vou até jogar isso aqui, porque eu estou falando sempre nas minhas palestras e as pessoas estão sempre batendo de frente com essa informação, que não é a doutrina espírita que é a terceira revelação. A terceira revelação são os livros, é a codificação.
nós adotamos na doutrina espírita como para o nosso modelo e guia de sustentação da nossa doutrina. Mas a terceira revelação é o Pentateuco, e ele pode estar, e está acontecendo isso, dentro das outras religiões. Eles estão lendo, e muitos deles estão entendendo um pouquinho mais do que os espíritas. Então a minha pergunta é essa: o que nós, como espíritas, filósofos, médicos, neuros, as pessoas que estão voltadas ao conhecimento da doutrina já, estão fazendo para nos fazermos compreender dentro das áreas que você atua? Aí eu vou deixar de Hugo de lado, a da Paulinha que vai vir para cá depois, a gente também vai massacrar ela um pouquinho aqui, mas a você eu perguntaria: o que o Marcelo, como filósofo, eu sei que é a sua área, você está implementando como um projeto científico, um projeto filosófico, para fazer esse encontro ainda mais da doutrina espírita com a sociedade? É meio complicada essa pergunta. Mas o que eu estou fazendo? O que nós podemos fazer? Quais são os projetos que nós temos em frente para realizarmos? Para o terceiro milênio, porque estamos nele já. É verdade, veja. Todos nós atuamos dentro do movimento espírita e fora dele, não é? Então, dentro do movimento espírita, eu acredito que é fundamentalmente a atitude, o teor da atitude que nós adotamos. Por exemplo, em filosofia, a gente sabe que existem duas coisas que compõem a filosofia, duas fontes. Uma é a atitude filosófica e outra é a tradição filosófica. Então, a atitude é sempre a crítica, a de busca, essa atitude de amor à sabedoria, de amizade, de busca crítica e crescente de entender, de compreender. E a tradição é tudo que tem sido criado, construído na história da filosofia. Dentro do movimento espírita, eu acredito que seja, eu tenho mais ou menos procurado fazer isso já faz muitos anos, manter uma atitude filosófica ao lidar com todas as questões espíritas, as questões teóricas de estudo e as questões práticas. Então, acredito que é a mesma coisa numa atitude científica, e ao mesmo tempo contando com a tradição filosófica e contando com a tradição científica. Eu fiz um estudo certa vez em que, ao estudar, por exemplo, sobre a filosofia, também sobre a ciência e a religião, mas no caso sobre a filosofia, eu vislumbrei 5 modos de interação entre a filosofia e o espiritismo. O primeiro deles seria esse, a questão de manter uma atitude filosófica, mas existem outras interlocuções, como por exemplo, desenvolver as consequências filosóficas a partir de conteúdos espíritas, ou tomar temas filosóficos clássicos e desenvolver uma abordagem espírita, e mais alguns outros modos de interlocução, equivalentemente na ciência, equivalentemente na religião. E fora do meio espírita, fora da atuação espírita, no nosso lidar específico, a gente há muitos modos de poder desenvolver esse papel, essa interação, no caso entre a filosofia e a ciência. Por exemplo, eu fiz um mestrado há algum tempo atrás em educação e espiritualidade, e a minha dissertação foi acerca da compreensão de formação humana no espiritismo. Na realidade, no espiritismo e num autor que coincidentemente era o meu orientador, mas ele também é o autor de uma obra em educação e espiritualidade, que é o Ferdinand Rohr. Então, a minha pesquisa no mestrado, estou dizendo isso porque foi fora do meio espírita, né? Foi sobre as concepções de espiritualidade e formação humana no espiritismo e no pensamento de Rohr, fazendo uma analogia entre ambos. É uma forma, acredito, também da gente contribuir com essa atitude de interação, filosofia e espiritismo, fora ou dentro do meio espírita. Pessoal que estão presentes, se porventura quiserem realizar alguma pergunta, fiquem à vontade, o microfone é de vocês. Alguém? Não?
tenho. Pois bem, o que seria a religião na perspectiva espírita? Isso é uma questão capciosa, né? E não é simples. Existem modos de abordagem sobre isso. Vamos tomar um modo etimológico. A palavra religião, ao que se sabe, tem como etimologia os termos religare e relegere. Religar de uma ligação com Deus, relegere, reler a realidade a partir de uma compreensão, levando em consideração Deus, ou a presença de Deus, a atuação de Deus. O Espiritismo, de um certo modo, ele busca esse sentido original da religião, ou seja, favorecer o que se chama da nossa religiosidade, a nossa ligação com Deus. Agora, essa ligação com Deus é muito importante sempre a gente compreender isso. Não só a ligação com Deus, mas tudo que nos diz respeito, ela não é fixa, ela não é de um modo padrão para todo mundo em todos os tempos, porque nós somos seres em evolução. Então, sempre em evolução, sempre em transformação, todas as nossas relações, de tudo que nos diga respeito, tem que ser visto, inclusive a nossa relação com Deus. Aí o Espiritismo vai nos favorecer a compreensão, por exemplo, de que a nossa relação com Deus é uma relação de compreensão, de sentimento, que se transforma à medida que nós vamos evoluindo. Então, por exemplo, para nós e nossa origem como espíritos mais primitivos, não tão primitivos, mas ainda mais primitivos do que somos hoje, o teor fundamental dessa relação com Deus tocava no termo justiça. Agora, o que é a justiça também se transforma, também se modifica. A tal ponto se transforma e modifica que com a mensagem de Jesus e com o Espiritismo vamos compreender que a maior justiça é o amor. Então, esse teor da nossa relação com Deus vai também se apurando, vai também se aperfeiçoando. Daí que a religião, buscando só esse caminho explicativo, a religião na compreensão espírita, eu acredito, ela é essa do foco, do cuidado, da atenção para a legitimidade em cada momento cada momento vivido, em cada época, a legitimidade da nossa relação com Deus. E o que é essa relação com Deus? Isso vai se apurando, vai se transformando cada vez mais. Então, a legitimidade de um momento não é exatamente a legitimidade de outro, porque em outro a gente já evoluiu, a gente já se transformou. Então é uma outra legitimidade. Buscarmos a legitimidade da nossa relação com Deus em cada momento evolutivo nosso é um sentido, melhor dizendo, de religião. Acredito que o Espiritismo nos favorece. Trocando em miúdos, pelo menos na minha leitura incipiente, diria o seguinte: a partir do momento em que a doutrina espírita nos traz um esclarecimento em torno da vida e um conforto lenitivo, que é Deus, seria propriamente uma religião, é isso? Sim, você está perguntando nesse sentido se o Espiritismo é religião. Sim. Eu diria que ele, em certo sentido, ele é religião, ele é ciência, ele é filosofia e ele é outras coisas mais também. Perfeitamente. Pessoal, estamos ao vivo, conforme todos sabem. Necessitamos finalizar a entrevista. Eu, Rafael Campelo, Inaldo Neri, Marcelo Gonçalves, aqui. Agradeço a participação de todos e fiquem com Deus. Muita paz.